Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos ler David Copperfield. Este material se encontra em domínio público ou está sob licença livre, ou seja, eu posso ler isso tudo aqui sem ter problemas de direito autoral. Capítulo 1. Eu nasço. Serei o herói da minha própria vida, ou se esse posto pertencerá a outra pessoa. É o que estas páginas vão mostrar. Nasci numa sexta-feira à meia-noite, na casa de Blunderstone, no condado de Suffolk. Meu pai havia morrido 6 meses antes de eu abrir os olhos para este mundo. Eu era, portanto, um órfão antes mesmo de nascer. Na tarde do meu nascimento, uma visita inesperada apareceu na nossa casa. A senhorita Betsy Trotwood, tia do meu falecido pai. Era uma senhora de gênio forte, que entrou sem bater e ficou espiando pela janela, com o nariz colado no vidro, até assustar minha pobre mãe. Minha mãe era muito jovem, muito bonita e muito medrosa. A tia Betsy sentou-se diante dela e anunciou, sem rodeios: a criança que vai nascer será uma menina, e eu serei a madrinha dela. Vai se chamar Betsy Trotwood Copperfield. Mas eis que, à meia-noite, nasci eu um menino. Quando o médico deu a notícia, a tia Betsy pegou o chapéu, saiu porta fora e nunca mais voltou. Desapareceu como uma fada contrariada, e por muitos anos ninguém em casa ousou pronunciar seu nome. Minhas primeiras lembranças são duas: minha mãe, com seus lindos cabelos e seu jeito de menina, e Peggotty, nossa criada, que não tinha forma nenhuma, de tão redonda, e cujas bochechas e braços eram tão vermelhos e duros que eu me espantava de os passarinhos não os bicarem em vez das maçãs. Nós três éramos felizes. À noite, na sala aquecida, minha mãe lia para mim. Peggotty costurava, e eu não imaginava que pudesse existir vida melhor. Eu não sabia que a felicidade, como uma vela, pode ser apagada por um sopro. O sopro tinha nome: Sr. Murdstone. O Sr. Murdstone era um homem alto, de cabelos negros, suíças negras e olhos escuros que não tinham fundo. Começou a acompanhar minha mãe da igreja até a casa, a fazer visitas, a elogiar suas rosas. Ele me afagava a cabeça com a mão pesada que eu, sem saber explicar porquê, detestava. Certa noite, ouvi Peggotty discutir com minha mãe. A senhora sabe o que eu penso desse cavalheiro? Dizia Peggotty. Ora, Peggotty, respondia minha mãe, entre lágrimas e risos, ele é um homem tão respeitável. Foi por essa época que Peggotty me fez um convite irrecusável: passar 15 dias em Yarmouth, na casa de seu irmão, o Sr. Peggotty, um pescador. Eu não cabia em mim de alegria, embora estranhasse que minha mãe concordasse tão depressa em ficar sem mim. A casa do Sr. Peggotty era a coisa mais maravilhosa que já vi. Um barco de verdade, encalhado na areia, com porta, janelas e chaminé. Dentro dele morava a família mais generosa do mundo, o Sr. Peggotty, um gigante de bom coração. Acolhia debaixo de seu teto 2 órfãos: o sobrinho Ham, forte como um touro e manso como um cordeiro, e a sobrinha Emily, a quem todos chamavam de Pequena Emily, e ainda a senhorita Gummidge, viúva de um antigo sócio, que vivia suspirando. Eu sou uma criatura só e desamparada, e tudo me contraria. O Sr. Peggotty nunca se zangava com ela. Dizia apenas, piscando para nós: ela está pensando no velho. Apaixonei-me imediatamente pela pequena Emily. Tinha a minha idade, olhos azuis e um sonho: ser uma dama para encher de presentes o tio que a criara. Corríamos juntos pela praia, catando conchas, e eu lhe disse que a amava. E ela riu e disse que eu era um bobinho. Foram os dias mais doces da minha infância. Quando voltei para casa, procurei minha mãe e não encontrei na sala. Peggotty, com a voz trêmula, segurou minha mão. Dave, meu querido, você tem um novo papai. O Sr. Murdstone estava sentado junto à lareira ao lado da minha mãe. Ela levantou-se para me abraçar, hesitou e olhou para ele antes de me tocar. Naquele olhar medroso entendi que a nossa casa nunca mais seria nossa. A palavra favorita do Sr. Murdstone era firmeza. Firmeza queria dizer
a vontade dele acima de todas as coisas. Para me dar firmeza, ele trouxe para casa a irmã, a senhorita Murdstone, e uma senhora metálica que carregava a bolsa presa ao braço por uma corrente pesada, como uma prisão de estimação. Em poucos dias ela tomou as chaves de casa e minha mãe já não mandava nem na própria despensa. Quando minha mãe se atrevia a chorar, os dois irmãos a cercavam. Clara, seja firme! E ela pedia desculpas por existir. As minhas lições, que antes eram feitas no colo da minha mãe, viraram sessões de tortura. Com os dois Murdstone me vigiando, as palavras fugiam da minha cabeça como água por entre os dedos. Quanto mais eu errava, mais burro me julgavam. Quanto mais burro me julgavam, mais eu errava. Um dia o Sr. Murdstone apareceu com uma vara e eu já fui como você, rapaz, disse ele, dobrando a vara no ar. E o que me curou foram boas surras. Naquela manhã errei tudo. Ele me arrastou para o quarto, prendeu minha cabeça debaixo do braço e desceu a vara. Ixi. Na dor e no desespero, mordi a mão que me segurava. Mordi com toda a força. Ele então me surrou como se quisesse me matar. Fiquei 5 dias trancado no quarto, vendo o verão pela janela, como um prisioneiro. Na última noite, Pegote veio até a fechadura da porta e sussurrou, entre soluços, palavra por palavra. Dave, querido, vão mandar você para um colégio perto de Londres. Não me esqueça, eu nunca vou esquecer você. E vou cuidar da sua mãe. No dia seguinte, parti na carroça do Sr. Barks, o carroceiro mais calado da Inglaterra. No caminho, ele quebrou seu silêncio para perguntar se Pegote tinha namorado. Respondi que não. Ele mastigou a informação por uma milha inteira e disse, então diga a ela, Barks está disposto. Vai lembrar? Barks está disposto. Prometi transmitir o recado, e assim, sem saber, virei mensageiro do primeiro pedido de casamento da minha vida. O colégio se chamava Salem House, e seu dono, o Sr. Craig, era um homem que falava sussurrando, porque não tinha voz, mas não precisava de voz, porque tinha chicote. Antes mesmo de as aulas começarem, penduraram nas minhas costas um cartaz que dizia, cuidado com ele morde. A crueldade do Sr. Murdstone me alcançava até ali. 2 colegas marcaram minha vida naquele lugar. O primeiro foi Tommy Tradless, o menino mais azarado e mais alegre do colégio. Apanhava todos os dias, chorava um pouco, desenhava esqueletos no caderno para se consolar e 1 hora depois estava rindo de novo. Era impossível não gostar de Tradless. O segundo foi James Stafford, mais velho, bonito, rico e brilhante. Stafford era o rei de Salem House. Até o terrível Craig o tratava com respeito. Ele me tomou sob sua proteção e eu o adorei como se eu adora um herói. Com os olhos fechados, à noite no dormitório, eu contava para ele as histórias dos livros que tinha lido, e ele me apelidou de Margarida, achando graça na minha inocência de menina. Se eu tivesse olhos para ver, teria notado que Stafford usava as pessoas como quem usa luvas, com elegância e só enquanto servem. Um dia ele humilhou publicamente o Sr. Mel, um professor pobre e bondoso, caçoando da mãe dele que vivia num asilo de caridade. O Sr. Mel foi demitido diante de todos. Trades, o azarado, foi o único que teve coragem de vaiar. Eu, envergonhado, fiquei calado, porque fora eu, sem má intenção, quem contara a Stafford o segredo do professor. Foi a primeira vez que senti que admirar alguém demais pode nos tornar cúmplices do que ele tem de pior. Voltei para casa nas férias e encontrei minha mãe com um bebê nos braços. Eu tinha um irmãozinho. Naquela tarde, com os Murdstone fora, ela, Pegote e eu jantamos juntos como nos velhos tempos. Ela me pediu que eu nunca a esquecesse. Não deixei que nada nos separe. Dave, disse ela, apertando meu rosto contra o dela.
Nunca mais a vi. 2 meses depois do meu retorno ao colégio, no dia do meu aniversário, fui chamado à sala da diretora. Pensei que fosse uma cesta de doces mandando por Pegote. Era a notícia de que minha mãe havia morrido. O bebê morreu poucos dias depois e foi enterrado nos braços dela. Hoje entendo o que eu não podia entender. Então, a menina, esposa que meu pai amara, morreu de não poder ser firme, de ter o coração brando demais para a casa que os Murdstones construíram ao redor dela. Depois do enterro, a senhorita Murdstone despediu Pegote no mesmo tom em que se joga fora um móvel velho. Antes de partir, Pegote me levou a Yarmouth mais uma vez, e lá, numa manhã simples, casou-se com o Sr. Parkes, que estava disposto havia muito tempo. Fiquei feliz por ela. Casada com um carroceiro, nunca estaria longe demais de mim. Quanto a mim, os Murdstones decidiram que eu já tinha estudado o bastante. Aos 10 anos de idade fui mandado para Londres para trabalhar na firma Murdstone e Grimby, lavando e rotulando garrafas de vinho, 10 horas por dia, por alguns trocados por semana. Nenhuma palavra pode descrever a agonia secreta da minha alma naquele tempo. Eu que sonhava ser um homem instruído afundava entre garrafas sujas e sentia a esperança de me ter alguém escorrer para longe, gota a gota. A única luz daquele tempo morava na casa onde me alugaram um quarto, a família Micawber. O Sr. Micawber era um homem gordo, calvo e majestoso, que não tinha dinheiro para nada, esperança para tudo. Devia a todos os comerciantes do bairro, fugia dos credores pela manhã e à noite voltava para casa cantando, certo de que alguma coisa haveria de aparecer. Entre uma crise e outra, dava conselhos solenes. Meu jovem amigo, escute quem sofreu. Renda anual de 20 libras, dispensa anual de 19 libras, 19 shillings e 6 pence. Resultado: felicidade. Renda anual de 20 libras, despesa anual de 20 libras e 6 pence. Resultado: miséria. E dito isso, pedia dinheiro emprestado para o jantar. A senhorita Micawber, agarrada aos gêmeos, jurava a quem quisesse ouvir. Eu nunca abandonarei o Sr. Micawber. Ninguém havia sugerido que ela o abandonasse, mas a declaração era feita todos os dias, com renovada paixão. Amei aquela gente absurda e generosa. Quando o Sr. Micawber foi preso por dívidas e solto, afinal, decidiu tentar a vida em outra cidade. Fiquei sozinho de vez. Foi então que tomei a grande decisão da minha vida: fugir. Eu tinha uma tia, a lendária tia Betsy, que virara as costas ao meu nascimento. Ela morava em Dover. Eu iria até ela a pé e apelaria ao seu coração, se é que ela tinha um. Bom, vou deixar por aqui primeiro vídeo do livro de David Copperfield. Paramos na página 32 e até a próxima.